Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje vai ser sobre plantas, as suas características e os principais grupos. Então a gente acabou lá o nosso assunto que a gente estava falando sobre a nutrição dos animais e como que essa nutrição ela passa por todo o corpo, por todas as células, como que ela produz energia e tudo mais. Tá? Agora a gente vai começar a falar sobre as plantas e as suas características dos principais grupos. Lembrando, então, né, que a gente começou aí diferente o estudo dos principais seres vivos. A gente começou pelo reino animalia e agora a gente vai para o reino plantae. Lembrando, por que a gente não começou aqui pelo reino monera, protista, como normalmente seria? Porque o livro didático de vocês traz nessa ordem, traz primeiro o reino animalia, depois o reino plantae e daí os demais reinos. E como muita gente está pegando material impresso, muita gente está acompanhando o conteúdo nessas aulas à distância através do livro, o mais fácil, né, o mais correto vai ser seguir o livro didático, tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho aí sobre o reino plantae. Bom, características das plantas. Existem aproximadamente 500 mil espécies de plantas. Isso, gente, 500 mil espécies conhecidas e descritas pela ciência. Pode ser que existam mais espécies do que a gente conheça, tá? Então, pensa a quantidade, a variabilidade genética que não existe aqui no reino plantae. São muitas e muitas espécies, né? E no Brasil, olhem só, sintam-se privilegiados. O Brasil é o país com maior diversidade de plantas do mundo. Gente, tem mais de 46 mil espécies aqui no nosso país. Então, isso é muito importante que a gente crie uma conscientização. A gente está vendo aí nos últimos dias muitas queimadas com indícios muito fortes de que foram ações humanas, né? Ainda está uma investigação e tudo mais, mas teve uma grande perda, tanto da fauna quanto da flora, que são as plantas, né? Então a gente tem que cuidar desse nosso patrimônio. Pensem, o Brasil, o país com maior diversidade de plantas do mundo. Isso é uma riqueza para a gente. É imensurável a importância disso para nós, até porque as plantas, elas são muito úteis para a produção de diversos materiais. Elas são, na verdade, uma matéria-prima muito importante. Elas limpam o ar, né, produzem o oxigênio, elas dão uma sensação mais agradável da temperatura, né? Elas diminuem um pouco, pode ver quando você está num local com muitas árvores, né? Proporciona sombra e não tem tanto calor. Então, assim, a gente tem que cuidar desse patrimônio, certo? E aqui eu coloquei 3 figuras que representam aí as plantas que são bastante comuns no nosso país, que é o jasmim. O jasmim é uma planta que a gente extrai óleo aromático, que a gente emprega esse óleo em perfumes, em sabão, em loções, perfumes, enfim, né? Ela é muito utilizada aí nesses cosméticos, e também ela é bastante utilizada no paisagismo, né? Na jardinagem, porque ela é uma flor bonitinha. Aí nós temos aqui também a castanha do Brasil, né? Essa árvore enorme, ela já está ameaçada de extinção, grande risco de extinção. Na verdade, ela é mais encontrada mesmo atualmente com abundância no Acre, no restante do país já não tem mais tanto, e a principal razão é o desmatamento, né? E nós temos também a araucária é mais comum aqui na nossa região, né? Todo mundo já viu uma araucária, a gente sabe também da importância da preservação da araucária. Também teve um período aí que ela foi muito desmatada, a madeira dela é muito boa, muito resistente, dura bastantes anos, e o pessoal então se aproveitava disso para fazer móveis e tudo mais.
e acabou dando uma grande devastada aí na nossa floresta de araucárias, né? Então, por isso, ela também é uma espécie que precisa ser protegida, é protegida por lei, para que não ocorra o desmatamento dela. Ainda falando das características das plantas, como a gente viu aqui, existe uma grande variabilidade de plantas, né? Existem plantas pequenas, grandes, nossa, existe uma grande diversidade mesmo. Mas existem algumas características que todas as plantas têm em comum, que elas são seres pluricelulares. Lembram o que são seres pluricelulares? São aqueles organismos que possuem mais de uma célula, que possuem várias células, até porque imagine uma planta, né? Ela tem várias estruturas, é uma coisa que a gente consegue ver, a gente consegue pegar. Então, para formar tudo aquilo, é formado por células, né? Uma célula grudadinha na outra. Se fosse uma célula só, a gente nem ia ver essa planta. São células eucariontes, isso significa o quê? Lembram o que é? É quando o DNA está guardadinho lá no núcleo, né, delimitado por membranas e tudo mais. E também uma característica muito importante das plantas é que elas são organismos autótrofos, tá? Isso significa que elas produzem o seu próprio alimento. Elas produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, que é quando a planta ela captura água do ambiente, sais minerais do ambiente, o gás carbônico do ambiente, por isso que eu disse, né, que ela é muito importante para limpar o nosso ar, porque ela acaba absorvendo gás carbônico e liberando gás oxigênio, então elas são bastante importantes. E elas também acabam absorvendo, né, raios solares, e aí elas fazem como se fosse uma misturinha, né, elas misturam tudo isso e elas produzem o que a gente chama de glicose, né, a glicose é um açúcar. E elas se alimentam, então, através disso que elas mesmas produzem, né? A gente não vê uma planta tirar suas raízes e sair caçar por aí, tá? Existem lá as plantas carnívoras, que não dependem tanto assim da fotossíntese, elas têm sim um outro mecanismo, né, para se alimentar, elas produzem enzimas para digerir aqueles alimentos que elas capturam, é diferente, né? Mas é uma exceção. A maioria das plantas, elas são autótrofas, né? Elas fazem a fotossíntese, elas produzem o seu próprio alimento. E isso, gente, é muito importante para a cadeia alimentar, porque as plantas, elas são base, elas fornecem alimento para vários seres vivos, inclusive o ser humano. Nós nos alimentamos de planta, né? Não é só salada, tá? Feijão, arroz que a gente come todo dia é planta. E sendo a base da cadeia alimentar, porque os herbívoros se alimentam de planta, né? E os carnívoros se alimentam dos herbívoros. Se os herbívoros não tivessem se alimentado da planta, eles não teriam energia nem para eles, muito menos para o resto da cadeia alimentar que precisa se alimentar deles. Então, as plantas são muito importantes nisso. E elas também, né, são a matéria-prima, como eu já falei para vocês, de diversos produtos aí que a gente tem no nosso comércio e tudo mais, tá? E agora a gente vai ver os principais grupos das plantas. São 4, tá, gente? São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, beleza? A gente vai ver a diferença de cada um desses grupos aqui. Todos vocês já viram algumas dessas plantas, desses grupos, os representantes desses grupos na vida de vocês. Elas são bem comuns no nosso cotidiano. Vamos lá? Começando pelas briófitas. Gente, quem são as briófitas? As briófitas são os musgos. É isso mesmo. Os musgos são briófitas. Então, quando vocês quiserem pagar de intelectual, né, e ver um musgo, você pode falar para essa pessoa, sabe a classificação dessa planta, ela é do grupo das briófitas, e as briófitas, gente, elas não possuem vasos condutores de seiva. Isso aqui é uma informação muito importante. Desses 4 grupos aqui, as briófitas são as únicas que não possuem vasos condutores de seiva. Mas o que é isso? Pense no teu corpo humano. Teu corpo humano, ele precisa de alguma coisa para levar nutrientes e oxigênios para todo o teu corpo.
Quem faz isso? O sangue. E o sangue corre aonde? Corre dentro dos vasos sanguíneos, certo? E no corpo das plantas? Plantas não têm sangue. Como que acontece? É através dos vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva, eles são estruturas por onde uma seiva bruta e uma seiva especializada vai passar ali por dentro, levando nutrientes. Por exemplo, a seiva bruta vai levar água e sais minerais que a planta absorveu do solo. E existem os vasos condutores de seivas que vão levar a seiva elaborada, aquela seiva que foi produzida na fotossíntese lá nas folhas, vai levar para o resto da planta até chegar nas raízes. Então, quem faz isso são os vasos condutores de seiva. Mas as briófitas, elas não têm isso. Por isso que são tão pequenininhos. Porque imagine uma árvore do tamanho de uma araucária sem vaso condutor de seiva. Nunca que os sais minerais que a araucária absorveu lá nas raízes ia chegar lá no topo, sem vasos condutores de seiva. Não teria como, né? Então, por isso que elas são muito pequenas. Por quê? Porque esses nutrientes que elas produzem, que elas absorvem, elas vão passando de célula por célula através de um processo chamado difusão, que ocorre lá nas membranas das células, tá? Então, por isso que elas são pequenas, porque esse transporte por difusão é de célula para célula. E se fosse uma planta muito grande, esses nutrientes não iam chegar no topo. E elas precisam muito, né? Elas são muito dependentes de locais úmidos. Vocês não vão ver briófitas em locais que não são úmidos, tá? Elas dependem muito da água, inclusive para reprodução. E como que é a reprodução das briófitas? Bom, a reprodução ela acontece tanto da forma sexuada quanto na forma assexuada, ou seja, na forma sexuada vai ter a produção de gametas femininos e masculinos, e na forma assexuada vai ser através de esporos. E como que isso vai acontecer? Então, a gente vai ter lá um musgo, uma briófita, e vocês vão ver que, reparem, né, no cotidiano de vocês, que às vezes tem momentos que saem, né, essas estruturas aqui, ó, dos musgos, ó, vou voltar uma imagem, olha eles aqui, ó, tá? Às vezes eles aparecem. E o que é essas estruturas? Elas têm a ver com a reprodução das briófitas. Nessas estruturas aqui, elas estão sendo, elas produzem os gametas masculinos dessas plantas, né, que são chamados os anterozoides. Eles são produzidos aqui, e aí, vejam, vou voltar aqui um pouquinho. Estão vendo que sempre tem umas gotinhas de água aqui por perto? Estão vendo isso? A água é muito importante para isso, porque aí essa água, quando pinga, quando chove e tudo mais, ela carrega junto os gametas masculinos dessa planta e caem lá em uma planta que tem a parte feminina da planta, né? Que é a osfera, tá? Aí, esse gameta masculino entra aqui na osfera e ela produz um zigoto. Esse zigoto, ele vai passar por diversas multiplicações de célula, que a gente chama de mitose, até formar aí uma estrutura que a gente chama de esporângios. E nessa estrutura aqui, depois, né, com o tempo que essa planta amadurece, passa alguns dias, ela começa a produzir os esporos, que daí é a forma assexuada da planta, né? Aí, esses esporos, eles são liberados e quando caem no chão, eles formam uma nova plantinha e começa esse processo novamente. Então, é tanto da forma sexuada quanto da forma assexuada, tá? Aí, nós temos as pteridófitas. As pteridófitas, elas são as samambaias, as avencas e os xaxins. Então, esses três são os representantes mais comuns das pteridófitas, tá? Os mais comuns. As samambaias, todo mundo já viu. Avencas, existem algumas casas que têm avencas em alguns vasos. E os xaxins. Os xaxins, eles estão estão em risco de extinção. São plantas que já
estão em perigo de extinção e elas precisam, então, também ser preservadas aí, estão nas listas de espécies que precisam ser preservadas na nossa natureza, tá? Bom, as pteridófitas, elas já possuem os vasos condutores de seiva. Então, as pteridófitas, elas já deram um passo evolutivo aqui. As briófitas não tinham, as pteridófitas têm. Então, elas têm esses vasos condutores que vão levar seiva bruta e seiva elaborada para toda a planta. E até por isso, vocês podem ver que elas já têm um tamanho bem maiores. Existem pteridófitas que são bem pequenas, mas a maioria já tem um tamanho bem maior, né? Porque ela consegue, então, transportar esses nutrientes por todo o corpo da planta, por toda a estrutura da planta. As pteridófitas, elas vão ter, além dos vasocondutores de seiva, raiz, caule e folha. Lembram que nas briófitas aqui elas não tinham caule, certo? E nem mesmo uma estrutura complexa de folha, tá? Então, as pteridófitas, elas já deram um salto evolutivo aí nos nossos grupos das plantas. Primeiro que elas têm os vasocondutores de seiva e elas apresentam o caule e as folhas, né? Quando o caule das pteridófitas ela é subterrâneo, eles são chamados de rizoma, tá? Rizoma, essa estrutura aqui. E a reprodução delas também ocorre dali, como eu tinha falado anteriormente das briófitas. Ela também vai ter uma parte sexuada com produção de gametas e assexuada. Então, por exemplo, quando a gente vê nas samambaias, às vezes tem umas estruturas, umas bolinhas marrons, vocês já devem ter visto em samambaia. Muita gente, principalmente criança, tem vontade de arrancar aquilo. O que é aquilo? Aquilo nada mais é do que os esporos da planta, que é a forma assexuada, tá? Quando esse esporo ele cai no chão, através aí de chuva também, gotas de chuva que passam, carregam isso, ou vento, enfim, quando ele cai, ele forma um esporo, né? O esporo, ele forma um protalo. Esse protalo, ele vai ter tanto gametas femininos quanto masculinos. E aí, quando eles se juntam, ocorre a fecundação, forma-se um zigoto, e desse zigoto, então, vai se desenvolver, vai, né, multiplicar suas células, até formar aí uma planta jovem, né, uma pteridófita jovem, certo? E daí começa a produção de esporos novamente. Então, é tanto na fase sexuada quanto assexuada. E as gimnospermas. Gimnospermas é o terceiro grupo de plantas que a gente vai ver hoje. As gimnospermas, elas também são compostas aí por uma grande variedade de plantas. Podem ser arbustos, podem ser plantas enormes, né, como uma sequoia, uma araucária. Elas também são plantas vasculares, né, possuem os seus vasos condutores de seiva, até porque senão elas não iam conseguir olha o tamanho dessa planta aqui, essa daqui é uma sequoia. Imagine se ela não tivesse esses vasos condutores de seiva, como é que o nutriente que ela pegou lá na raiz ia chegar até lá em cima? Não ia ter como, né, pessoal? Então, é muito necessário os vasos condutores de seiva. E nas gimnospermas tem um passo evolutivo aqui, diferente das pteridófitas, que surgiu as sementes. As sementes são muito importantes para o desenvolvimento terrestre das plantas, sem depender muito de água, e para proteger a semente, quando ela é dispersa, ela consegue se desenvolver em locais distantes da planta-mãe, né? Então, alguns exemplos são pinheira araucária, aquela planta que a gente conhece por palma, os pinheiros em si e as sequoias, né? Existem várias plantas gimnospermas, aqui são apenas alguns exemplos. Então, o principal passo evolutivo das gimnospermas é o aparecimento de semente, tá? Aqui nas pteridófitas foi o aparecimento dos vasos condutores de seiva, que as briófitas não tinham. Já nas gimnospermas foi o aparecimento de semente. E como que ocorre a reprodução nas gimnospermas?
ela é de forma sexuada. Como assim? Então, nós vamos ter lá as araucárias adultas, elas possuem sexos separados, né? E aí, essa araucária, quando vocês verem aqui, no caso aqui de pinheiro, tipo pinos, né? Já devem ter visto esse tipo de pinha aqui. Quando é essa pinha aberta, é uma pinha feminina, né? Um cone feminino. E quando ela é assim fechadinha, é o cone masculino. No pinheiro araucária, o cone masculino, ele é assim, tá? Os cones masculinos, eles vão produzir grãos de pólen, né, com seus gametas masculinos, que vão ser dispersados através aí do vento, através da chuva, insetos, pássaros, enfim, vão ser dispersados pela natureza e podem acabar fecundando, então, uma pinha feminina. Quando ocorre a fecundação, ocorre a produção de um zigoto, né, que é a junção lá do gameta feminino com o gameta masculino. Ocorre daí, então, o desenvolvimento de um embrião que está lá dentro da semente. A semente que a gente conhece da araucária é o pinhão, né? O pinhão é uma semente, até a gente aqui na nossa região adora comer pinhão, né? Então, o pinhão, ela é a semente da araucária. Esse embrião, quando ele está na terra, ele germina, né? E nasce uma nova araucária. Então, é assim que ocorre a reprodução das gimnospermas. Agora, vocês já sabem, quando vocês verem esse tipo de estrutura aqui, são as partes reprodutivas da planta das gimnospermas, né? Nos pinheiros, os pinos, principalmente, é essa daqui, e na araucária, esse daqui, tá? Masculino, feminino e o masculino. Então, os masculinos, eles produzem o pólen, que é dispersado aí da natureza por diversos tipos, chuva, vento, enfim. Quando o pólen, aliás, produzem muito pólen, tá? Muitos grãos de pólen, para ter a chance de cair aqui numa pinha feminina e fecundar essa pinha, né? Gerando um embrião que vai dar origem à semente, né? Que vai daí da semente vai nascer uma nova plantinha, né? E aí, o último grupo que a gente vai ver é o grupo das angiospermas. As angiospermas, elas deram mais um salto evolutivo, que é a produção de flor e fruto, tá? Então, sempre que uma planta tiver flor e fruto, vocês já sabem que é angiosperma. É fácil de a gente classificar uma angiosperma. Tem flor, é angiosperma. Tem fruto, assim, desse tipo, angiosperma, tá? As angiospermas são as primeiras plantas que evoluíram ao ponto de ter frutos, e isso é muito importante numa questão evolutiva, porque o fruto, ele atrai o quê? Atrai animais para comer, né? E quando o animal come esse fruto aqui, ele acaba comendo junto a semente, né? E aí ele vai para frente, o animal, ele anda a longas distâncias e ele vai defecar essa semente, porque qual que é a função do fruto? A função do fruto é proteger a semente, tá? E aí, quando esse animal, ele anda bastante, né? Se dispersa por aí, ele acaba defecando, e quando ele defeca a semente junto, que vai poder germinar e nascer uma nova planta, né? Uma nova árvore, enfim. Então, o fruto, ele é um grande passo evolutivo. Até por isso, as angiospermas são o último nível da evolução das plantas, né? Não teve nada mais evolutivo do que isso, tá? Um grande espetáculo da natureza, digamos assim. E como que... Tá, então, só frisando aqui, gente. As angiospermas são aquelas plantas que vão ter raiz, caule, folha, flor, semente, né? Que as gimnospermas também tinham, e o fruto. Tá? Essas são as características das angiospermas, beleza? E como que ocorre a reprodução? Bom, a reprodução das angiospermas vai ser através das flores. As flores, elas vão
ter tanto a parte feminina da planta, que normalmente é essa que sai para fora da flor, e as partes masculinas, que são deixa eu voltar aqui. Essas estruturas aqui, não sei se vocês conseguem ver uns pontinhos alaranjadinhos, estão vendo? São essa parte masculina da planta, né? A parte masculina vai produzir os gametas masculinos e a parte feminina lá dentro, ó, estão vendo aqui? Segue aqui dentro vai ter o gameta feminino. Então, existem momentos que a planta se autofecunda, né? Ou o gameta masculino entra aqui na parte da estrutura feminina e fecunda, ou também esses grãos de pólen que estão aqui na parte masculina podem ser dispersos aí pelo vento, por insetos, enfim, e parar em outras flores e fecundar outras flores, né? Claro, da mesma espécie. Daí ocorre uma maior variabilidade genética. E aí vai acontecer, né, o gameta feminino se junta com o masculino, tem a fecundação, forma-se um embrião. Esse embrião, ele vai ser desenvolvido dentro de uma semente, que vai estar dentro de um fruto. E aí, quando essa semente cair no chão novamente, vai nascer uma nova planta, tá? Gente, a aula de hoje era sobre isso, era características das plantas e os seus principais grupos. Vai ter uma atividade ali bem simples de vocês conseguirem identificar quais são os grupos de planta, desses 4 grupos de planta, né? Vai ter alguns representantes desses grupos e vocês vão ter que indicar de quais grupos elas são, tá? Se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp ou no Classroom, que a gente tá aí para isso, tá bom? Então, obrigada pela participação. Tchau, tchau.